Oi, gente, aqui é o professor Benedito Costa Neto e hoje eu vou gravar uma aula com algumas considerações sobre o Mikhail Bakhtin, ou em russo Mikhail Bakhtin, mas, enfim, no Brasil chamado Mikhail Bakhtin, e é assim que nós vamos chamá-lo, Bakhtin. E essa aula vai traçar algumas considerações, como eu falei, todas são da minha responsabilidade, são leituras minhas, sobre esse autor, que vai ser o último autor com o qual nós vamos trabalhar esse semestre. O semestre foi um semestre, infelizmente, muito curto, ainda foi agravado pela pandemia e pela coincidência de alguns feriados aí no meio do caminho, e então não foi possível exatamente a gente ter um contato pessoal sobre autores de lida muito difícil, né? Nós trabalhamos com autores assim realmente complexos. Então, só fazendo uma pequena rememoração, eu comecei a falar do Peixe, e do Peixe nós pegamos um fio do discurso pechetiano, que é a questão que ele traz sobre o discurso como se o discurso tivesse ou tenha uma estrutura e um acontecimento. Depois nós lidamos com Michel Foucault, nós escolhemos, nós é ótimo, né? Eu escolhi uma obra em particular do Michel Foucault, que é justamente A Ordem do Discurso, que é uma fala do Michel Foucault, depois publicada num livro com ajustes e correções dele mesmo, e que traz um levantamento do que ele tinha pensado até então, ainda lá no alvorecer do começo da década de 70. E lendo esse texto do Foucault, nós avaliamos alguns dispositivos de controle do discurso, né, que o Foucault chama de internos, externos e outros tipos também. Eu gravei algumas aulas sobre esse autor. Lembrei de algumas outras situações aqui com vocês, dei alguns exemplos práticos e hoje eu vou trazer um pouquinho da teoria bakhtiniana, que não é um autor fácil, já vou explicar por quê, mas ele traz interessantes considerações a respeito da linguagem, da língua, do uso da palavra, que podem ser de interesse para vocês do curso de Direito. Não é, já aviso que não é exatamente comum que se utilize o Bakhtin com essa função, servindo de base para análise do discurso jurídico, mas eu não sou o único que faz isso e para as minhas outras turmas eu indiquei inclusive algumas autoras daqui mesmo do Paraná, inclusive, que estão entrando nessa seara. Né? O Bakhtin cada vez mais é utilizado no Brasil como um autor de base, e não apenas para os estudos de uma filosofia da linguagem, uma série de outras situações que o Bakhtin vai trazer um arsenal teórico de bastante peso, de bastante relevo, e que ele vai funcionar muito bem para a gente analisar uma série de coisas. Obviamente, na época do Bakhtin, provavelmente ele também não falasse em análise do discurso exatamente, que hoje é uma área da linguística, que é a AD, Análise do Discurso, e o Bakhtin foi recebido por estudiosos dessa área, que é uma vastidão, não vou falar disso, e inclusive algumas pessoas leem o Bakhtin de uma maneira, ou leem o Bakhtin de outra. Isso pode acontecer mesmo com qualquer grande autor, com Peixe, com Foucault, com Kant, com Heidegger, com Jesus Cristo. E é o que acaba acontecendo. O Bakhtin ele chega ao Brasil com uma certa força mais ou menos nos anos 80. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu nem tinha ouvido falar desse teórico. E eu fui conhecer o Bakhtin quando eu estudei letras. Ele ainda era um autor que trazia uma série de desafios para os estudiosos, por uma série de motivos. Primeiramente porque ele escreveu em russo, depois porque há alguns escritos do Bakhtin que não se sabe se exatamente se são dele ou se são do seu círculo. Então hoje há ainda controvérsias sobre isso, e algumas controvérsias bem apaixonadas, bem acaloradas, que falam, não, Bakhtin não existiu, por exemplo, ou Bakhtin existiu, mas ele não escreveu isso aqui, não. Enfim, isso ocorre, pode ocorrer realmente com autores que estavam atrás da cortina de ferro,
O contato com eles era um contato muito difícil mesmo. E a língua russa, diferentemente da língua inglesa, da língua francesa, ou mesmo do espanhol, não é uma língua de grande difusão na Europa, no leste europeu, no oeste da Europa. Então nós vamos ter uma certa dificuldade mesmo de acesso ao texto em si do Bakhtin e depois a versões do texto dele. Hoje, por sorte, quase 30 anos depois dessa chegada ao Brasil, não muito feliz, porque na época, por exemplo, que eu estudei, muita gente via com maus olhos o Bakhtin, havia um texto, se não me engano, do Todorov, que fazia uma crítica ao Bakhtin, e aí os meus professores, que tiveram uma formação, inclusive, estruturalista, nem melhor nem pior que a minha, nem melhor nem pior que a de ninguém, viam com uma certa reserva os estudos do Bakhtin. Outra situação que ocorreu, espero que não esteja me atropelando, outra situação que ocorreu com o Bakhtin, o vocabulário bakhtiniano é um problema. E é um problema porque, primeiro, as obras, como eu falei, foram escritas em russo. Depois, porque a recepção na Europa não foi tão feliz. E muita gente lia o Bakhtin na época, sei lá, nos anos 70, e pensava, o que é isso mesmo? Né? O que esse homem está falando exatamente? Depois, a própria nomenclatura utilizada pelo Bakhtin não é a mesma ao longo do seu caminho. Ele escreveu durante várias décadas e, por vezes, ele utiliza um vocábulo diferente para se referir a uma ideia muito similar, uma ideia parecida. Foi um homem como qualquer outro, um estudioso como qualquer outro, mas que passou grandes perrengues na vida, foi preso, foi exilado, acabou perdendo uma perna num determinado lugar. E ele fumava muito também. Embora fumasse bastante, tivesse tido uma vida bem complicada, ele viveu até uma certa idade, o que é um pouco incomum, dadas as circunstâncias de vida dele. E como outros autores, ele escreveu ao longo de décadas. Então, não é de se estranhar que um autor ele olhe para sua própria obra e ele tire outras conclusões. Wittgenstein, por exemplo, outros autores. E isso acontece com Bakhtin mesmo. E o Bakhtin, então, terá diversas fases. Os estudiosos da obra do Bakhtin, inclusive, costumam tentar localizar no tempo exatamente quando que aquele determinado texto foi escrito e para tentar um entendimento mais, um entendimento, uma clareza maior sobre esse andamento do raciocínio dele. E se os primeiros escritos são dele ou atribuídos a ele, ou são do seu círculo, e como que isso interfere, como isso marca o pensamento bakhtiniano. Então nós vamos ter textos desde a década de 20 até a década de 70, mais ou menos, ou seja, ele cobre um grande percurso do século 20. Então, e o Bakhtin era um homem de uma erudição absurda. Eu conheço poucos teóricos com a erudição dele. Então, as referências que o Bakhtin tem na sua obra, elas são muito eruditas. Principalmente quando você, eu, qualquer pessoa, senta para ler a teoria dele, as críticas dele, a investigação que ele faz sobre o texto literário. Ali, em particular, nós temos uma visão realmente de um sujeito que tinha uma erudição muito grande, que conseguia, tinha habilidade de ler em muitas línguas, inclusive disse que em português, talvez com uma certa dificuldade, mas ele lia muito bem em outras línguas, principalmente o alemão, além do russo, e tinha uma leitura para ele natural do inglês, do francês, do espanhol, enfim. Então, do grego antigo, do latim. Né? Então, nós estamos lidando com um autor de grande erudição, que escreveu durante muito tempo, que tinha uma visão bastante particular, inclusive, da própria teoria, da própria escrita, da maneira como ele entendia os seus escritos, acreditando que ele não era dono do seu próprio saber, até porque se ele se considerasse dono do seu próprio saber, para ele isso seria algo contraditório, porque o que nós falamos não é nosso, o que nós falamos veio de algum lugar. Então, assim, existem situações da obra do Bakhtin que são reais. Eu tenho essa primeira tradução, por exemplo, do Marxismo e Filosofia da Linguagem,
Eu tenho aqui o Freudismo, numa tradução belíssima do Paulo Bezerra. Eu tenho edições antigas de traduções do Bakhtin. E hoje nós temos novas traduções do Bakhtin, feitas não só pelo Paulo Bezerra, mas por outros estudiosos e tradutores do russo, que estão fazendo, primeiramente, uma nova tradução mesmo do texto do Bakhtin, ou uma revisão de textos já traduzidos do Bakhtin. E ao mesmo tempo, tentando fazer uma separação de um texto que não se casa exatamente com outro tipo de texto, como ocorre em várias obras do Bakhtin, que são uma coletânea de textos que às vezes não tem um diálogo exatamente preciso sobre o seu próprio discurso, a sua própria maneira de entender a língua e a linguagem. Como nós vamos abordar o Bakhtin? Bom, seria interessante pensar que o Bakhtin foi um grande filósofo da linguagem. Eu penso que isso já seria um bom começo, para a gente tentar colocar esse sujeito dentro de algum lugar e dizer, bom, ele foi sociólogo? Não. Antropólogo? Não. Então, um teórico da linguagem. E uma vez que ele se decidiu a estudar a linguagem, a língua, a linguagem, os fenômenos da língua, os fenômenos da linguagem, ele passou por um arco bastante grande de estudos sobre essa questão. Então ele vai analisar tanto a linguagem do cotidiano, que é essa linguagem do dia a dia, há vários textos dele muito interessantes sobre isso, quanto também ele vai pesquisar e analisar gêneros da escrita, principalmente, que não são aquelas do cotidiano, principalmente a da literatura, e de uma alta literatura, se é que nós podemos usar esse termo. Eu gosto de altas literaturas, sem desprezo por nenhum outro tipo de literatura, mas nos referindo aí ou me referindo aí a uma literatura que é um problema, inclusive, na teoria literária, falar de uma literatura clássica ou de textos que são considerados clássicos. Mas eu estou roubando uma teórica brasileira, que me fugiu o nome agora, mas que ela usa esse termo, eu gosto muito. Então vamos pensar em algumas considerações sobre o discurso bakhtiniano depois dessa breve introdução. Primeiramente, eu quero trazer para vocês o seguinte raciocínio, que vocês vão ouvir muito nas teorias bakhtinianas a palavra outro. E o Bakhtin foi um dos grandes filósofos do século passado que se preocupou com esse outro. Eu costumo falar para os meus alunos, e costumo falar nas minhas aulas, que hoje parece um pouco comum nós falarmos do outro, falarmos de outrem, quando nós tratamos dos fenômenos da língua e dos fenômenos da linguagem. Mas nem sempre foi assim. E durante muito tempo também, mesmo quando nós falávamos de outro, do outro, ou aquele com quem nós conversamos, ou aquele com quem nós falamos, ou aquele a quem nós transmitimos o nosso discurso, era muito comum pensar nesse outro afastado do eu, esse outro que era distante do eu. Então, às vezes, para facilitar o entendimento dos meus alunos, e principalmente quando eu trabalho em letras, e quando eu preciso falar de uma teoria da linguagem, eu preciso falar de uma teoria da literatura, eu faço um retângulo na parede, né, no quadro, e essas representações são sempre provisórias, às vezes são muito ruins, mas são um bom começo. Então eu desenho no quadro a seguinte situação. Alguns teóricos eles vão se preocupar com a fala humana de acordo com o que o sujeito pensa, de acordo com o que o sujeito fala, e de uma forma às vezes isolada do mundo. Nós temos um extremo, que seria a forma gramatical, que talvez seja a forma mais pouco confiável, ou a mais problemática, ou a mais infiel, ou a mais infeliz, não sei bem, de pensar o fenômeno da língua. Pensar que a língua ela é um fenômeno gramatical. Nós temos aqueles que estudam o meio, então estudam o meio, por exemplo, o jornal, a revista, a televisão, o cinema, que é o meio onde aparece a fala, onde aparece o discurso. E há estudos muito interessantes, tanto no primeiro caso, quanto no segundo caso. Não pensem que não, eu não estou falando isso. E há também aqueles que colocam a linguagem na pessoa para quem a linguagem vai ser transmitida.
Então, se você já estudou Jacobson, por exemplo, ou você estudou outros teóricos, você vai ver lá, por exemplo, funções da linguagem. Eu tenho a função que se refere ao sujeito que fala, a função que se refere ao sujeito que ouve, eu tenho a função que se refere ao meio, eu tenho a função referencial, que se refere ao nome, né? Referencial se refere a uma coisa falada, um objeto, um dado, enfim. E eu tenho essa maneira de estudar isso, né? Mas nada disso é o pensamento bakhtiniano. Bakhtin pensa realmente num eu que fala, obviamente, ele tem que partir de algum lugar, e claro que ele vai pensar no outro, mas quando o Bakhtin pensa no outro, ele não pensa no outro apenas como aquele a quem eu vou transmitir o que eu vou falar, a quem eu vou transmitir o que eu vou dizer. Ele pensa naquele outro que faz parte do eu. Então aí nós já temos um primeiro caminho a ser percorrido. Então quando o Bakhtin fala desse outro, na teoria bakhtiniana, nós vamos pensar nesse outro que faz parte da minha consciência, que ele me atravessa, mesmo que eu não aceite esse outro na minha consciência, ou em mim, mesmo que eu despreze esse outro. Até porque sempre, geralmente a gente faz uma análise daquilo que eu falo, daquilo que aparece no que eu falo, tanto na minha voz quanto naquilo que eu escrevo. Mas muitas vezes a gente deixa de lado aquilo que não aparece, que é aquele silêncio que tem, aquele silêncio que existe, aquele silêncio que há quando eu falo alguma coisa. E isso diz muito do sujeito que fala. Então eu vou ler só um trechinho aqui da teoria bakhtiniana sobre como ele pensa essa relação linguística, essa relação da língua do sujeito com o outro. E depois eu esclareço mais algumas situações aqui. Ele diz o seguinte: a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, por exemplo, a gramática. Então não adianta eu separar a língua como orações simples, orações complexas, orações coordenadas. Isso talvez me ajude para ensinar pontuação, não vai muito longe disso. E mesmo a sintaxe, que tenta estudar o sentido das frases, ela morre ali num determinado lugar, sabe por quê? Porque geralmente a sintaxe ela retira de um contexto, que vai ser importante para o Bakhtin, o lugar onde a frase, onde a fala está. Então, assim, ele diz o seguinte: e a verdadeira substância da língua, ela não é apenas uma enunciação monológica isolada, ela não vem de nada. Se eu falo porque eu preciso falar. E eu falo porque eu estou numa situação de fala. E eu falo porque eu estou me dirigindo a alguém, mesmo quando eu falo comigo mesmo. Nem pelo ato psicofisiológico de sua produção. Então, o que seria o ato psicofisiológico de sua produção? Eu tenho um aparelho fonador, eu tenho áreas da linguística que estudam essa parte do corpo humano, né? Tem a fonética, a fonologia, e eu tenho também a consciência. Então, quando eu falo, eu estou ligando sons a imagens, e isso não é tão simples assim, porque a língua ela não é feita só de palavras, ela é feita de estruturas, eu já falei disso para vocês em outras situações. Então, a língua para o Bakhtin, ela não é apenas essa situação psicofisiológica da língua, ou seja, aquilo que o nosso aparelho fonador faz, que o nosso aparelho fonador permite fazer dentro da realidade de um idioma, no caso aqui no nosso caso é o português, e também essa ligação tá, que há entre o aparelho fonador e a nossa consciência. Daí ele diz o seguinte: nós devemos nos preocupar, se nós vamos estudar a linguagem, com o fenômeno social, da interação social. Já vou explicar isso o que é. Ele diz assim: o diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das suas formas. Então, quando nós... Pensa no diálogo como uma conversa, tá? Primeiro. Então, pense no diálogo como uma conversa. Quando nós estamos conversando com alguém, nós estamos num diálogo. Nós podemos, inclusive, conversar com um grupo de pessoas. Dentro de um grupo de pessoas é um diálogo. Mas não é nesse sentido exatamente simples que o Bakhtin pensa diálogo. E daí a palavra fundamental para entender um pouco dele, que é dialogismo. Então, o diálogo, no sentido estrito do termo, não é apenas uma de suas funções.
É verdade que das mais importantes de uma interação verbal. Obviamente, se estou conversando com uma pessoa, começa aí uma grande discussão bakhtiniana. Mas se pode compreender a palavra diálogo, olha só, não naquele sentido que eu dei, mas no sentido amplo. Isto é, não apenas como a comunicação em voz alta de pessoas colocadas face a face, mas de toda a comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. E o que eu vou falar aqui agora para vocês é uma conclusão muito pessoal, ok? Assumo inteiramente o que eu vou dizer agora sobre essa comunicação, essa interação verbal para o Bakhtin. Veja bem, quando eu converso com alguém, converso com você que está vendo esse vídeo agora, né, numa situação real, numa situação concreta de fala, lembre dessa palavra porque depois eu vou voltar nela. Então, eu estou numa situação concreta de fala, uma situação verdadeira de fala. Eu encontro com você no corredor da faculdade e nós temos uma conversa sobre a chuva, sobre a pandemia, sobre a prova, sobre qualquer outra coisa, sobre o jogo do Brasil e da Alemanha. É uma situação real e concreta de fala. Quando eu converso com alguém, quando eu falo com alguém, eu estou me referindo a essa pessoa e, como estou vendo a pessoa e como eu vivo numa sociedade X determinada, com seus padrões, com aqueles dispositivos de controle lá que nós vimos no Foucault, com aquelas situações lá chamadas pelo Pechet de uma situação, justamente, não apenas um conteúdo, não apenas uma estrutura, mas uma situação que aqui entre nós eu já chamei de situação sociocultural, histórica da língua, etc. Quando eu converso com alguém, eu separo algumas situações de fala para essa pessoa. Então, sempre que nós falamos com alguém, você sabe mais ou menos, pelo menos, se você está conversando com um homem, uma mulher, se essa pessoa é mais jovem ou mais velha, se essa pessoa tem um cargo hierárquico acima do seu, abaixo do seu, no mesmo nível do seu, e hoje nós temos situações muito bizarras dessa relação, por exemplo, entre aluno e professor, porque só vou abrir um adendo aqui, alguns alunos eles acham que o professor é o seu funcionário, e não é, né? Essa relação é bem estranha. E a internet hoje ela deu uma liberdade muito estranha para o modo como os alunos têm se referido aos professores. Eu recebo e-mails assim que eu penso, será que eu estou lendo isso mesmo? Vou fechar o adendo aqui agora, tá? Era só uma tentativa de uma piada. Mas quando eu me refiro a alguém, eu sei com quem estou falando. E se eu não sei, eu vou também utilizar determinados mecanismos da língua que vão mostrar que eu não sei, que eu estou tateando num terreno, por exemplo, perigoso ou sensível. Mas esse sujeito com o qual eu falo não está exatamente na minha frente apenas, ele está na minha consciência. Tanto ele quanto eu vivemos numa mesma sociedade, mas eu tenho como uma formação de consciência a figura daquele ser que está diante de mim e com quem eu falo. E essa relação que eu tenho com as pessoas é muito complexa, porque ela vem de uma construção de pensamento também complexa, que diz respeito ao lugar onde eu nasci, à língua que eu falo, os valores éticos que eu tenho, a maneira que eu aprendi a lidar com essas diferentes situações. Por exemplo, se eu falo com um professor, ou se eu falo com o reitor da universidade, ou se eu falo com alguém de uma determinada religião, e se essa pessoa é da minha religião, e se na hierarquia da minha religião essa pessoa está acima de mim. O caso, por exemplo, de um padre, de um imã, o caso de um xamã, etc. E eu tenho também uma série bastante confusa, complexa, como se fosse um grande novelo de lã que eu não consigo abrir, eu não consigo simplesmente puxar um fio e transformar isso num fio contínuo, como a gramática pensa, ou a fonética, ou a fonologia pensam, ou mesmo a semântica pensam, ou outras áreas da linguística pensavam e ainda pensam, que seja sim um fio que tenha uma lógica e que tenha uma precisão de entendimento, etc. Quando eu me dirijo a uma pessoa, então eu estou numa situação de fala concreta. O Bakhtin diz o seguinte, que essa pessoa que me ouve, ela está numa situação responsiva da fala.
E eu dou mais ou menos o tom da fala que haverá nessa conversa, né? Se eu sou agressiva, a tendência é as pessoas responderem também de forma agressiva. Se eu sou educado, a tendência, pelo menos, é a pessoa ser educada também. E ela vai responder da mesma maneira. Primeiro, ela está em situação responsiva, né? Mas ela vai responder para mim no mesmo sentido, porque na cabeça dela, na formação de consciência dela, sendo mais preciso, e na maneira de ela ver o mundo, eu também sou um sujeito, que para ela eu sou o outro, eu sou o tu ou vós com quem ela conversa. E essa relação ela é bastante complicada. Ela não é uma relação tão simples quanto ela aparenta ser. Você já deve ter observado muitas vezes, e eu já devo ter comentado isso em aula ou aqui nos meus vídeos, que nós não falamos com as pessoas da mesma maneira. E seria uma loucura se eu falasse com as pessoas da mesma maneira, né? Imagine, eu sempre comento isso, dando um exemplo extremo da situação. Imagine se você conversasse com a sua mãe da mesma maneira como você conversa com o seu namorado, sua namorada. Ou se você conversasse com o seu patrão da mesma maneira como você conversa com o seu professor. Eu vou mudar de exemplo. Se você conversasse com seu patrão da mesma maneira como você conversa com um subalterno, uma pessoa desconhecida, ou alguém que você despreza por um motivo ou outro, você não conversa com um policial, pelo menos nunca faça isso, da mesma maneira como você conversa com seu irmão, com sua irmã, com seu tio, com seu pai, com a sua mãe em casa, porque essas situações elas são muito distintas e são muito diferentes entre si. Já dei o exemplo aqui dos juízes, dos desembargadores, de outros operadores do direito, que eles exigem, inclusive pelo vestuário, pelo lugar onde eles estão, uma maneira muito particular de serem abordados, com um excesso, inclusive, de deferências que o meio jurídico exige, muitas vezes, já que nós estamos falando aqui com alunos do direito. Agora, então nós temos uma situação bastante interessante no Bakhtin, quando ele pensa no diálogo como algo muito mais profundo entre um sujeito e outro. Então você imagina esse sujeito aqui desse dedinho, esse sujeito aqui desse dedinho, que estão conversando entre si, mas eles têm, cada um deles, uma formação de consciência muito específica, muito particular, e não só isso, eles estão dentro de um contexto histórico, social, cultural, também bastante complexo, que atravessa a fala dessas duas pessoas. Eu costumo falar, dar esse exemplo, e quando eu estou em sala de aula, eu vou no quadro, desenho uma pessoinha conversando com a outra, desenho outra pessoinha conversando com a outra. Isso também é bastante provisório, ok? Até porque nós estamos acostumados com essa representação que vocês estão vendo agora, que é uma representação plana das coisas. Então, embora a gente tenha aqui uma possibilidade de pensar num fundo, a gente pode pensar aqui numa tridimensão, aqui no meu espaço, onde estou gravando esse vídeo, que não é a minha biblioteca, nós vemos as coisas muito planificadas e elas não são planificadas. Então, seria mais interessante que a gente não pensasse no discurso e que nós não pensássemos na língua, na linguagem, como algo plano, bidimensional. E mesmo tridimensional é um problema. Seria mais útil se a gente pensasse que a fala humana e o diálogo humano é um poliedro de muitas faces. Talvez a gente encontrasse uma figura um pouco mais próxima daquela realidade que o discurso é. A situação do diálogo ou do dialogismo se encerram aí no Bakhtin? Não se encerram aí. E vou dizer por quê. Quando nós falamos, isso nós já vimos em outros autores, e o Bakhtin, sem ter lido outros autores, ele fala algo similar, não estou falando igual. Eu já lembrei quando nós lidamos com Foucault, eu falei disso várias vezes, e há vários trechos do Foucault em que ele também fala algo parecido. Então nós vamos ter a seguinte situação: quando eu falo, eu não estou falando aquilo que me pertence,
Eu estou falando aquilo que pertence a outras vozes que eu já ouvi, que eu sei que existem ou que eu nem sei que existem. Para facilitar um pouquinho essa apresentação do Bakhtin, e depois eu peço que quem quiser ler o Bakhtin, tem toda essa pilha de livros aqui do lado para indicar para vocês e mais outros autores aqui no Brasil, há vários estudiosos muito bons da obra do Bakhtin. Eu vou falar de mais uma situação, que é o seguinte: quando eu falo em termos bakhtinianos, eu posso ter diversas situações de fala, tá? Mas eu queria citar duas bem interessantes. Quando eu falo, eu tenho às vezes consciência de que eu estou citando alguém. Exemplo, o que eu estou fazendo agora. O que eu estou fazendo agora é uma tentativa de falar, né, com a voz do Bakhtin, ou uma tentativa de falar com a voz dos meus outros professores. Inclusive o professor Carlos Faraco, se ele um dia for ver esse vídeo, ele vai desculpar os meus erros, né, mas ele foi meu professor e ele que introduziu na minha vida o pensamento bakhtiniano. De uma forma muito bacana, me ajudou muito. E até hoje tenho uma grande admiração por esse professor. Então nós temos assim uma forma aspeada, entre aspas mesmo, de falar pela voz do outro. E eu tenho consciência disso. Inclusive, quando você vai fazer um trabalho acadêmico, quando você vai fazer um texto jurídico, você é obrigada a colocar aspas numa citação. Então eu vou ter nessa citação, tem até 3 linhas ou 4 linhas, eu vou usar as aspas, eu tenho que colocar a fonte da pessoa que fala, porque aquilo não é meu. Eu tenho consciência disso. Se a citação que eu uso ela tem mais de 3 linhas, eu vou deslocar no texto, ou aqui para o seu lado, vou deslocar no texto e vou colocar numa letra menor, para lembrar que aquele texto não é meu. E se eu não fizer isso é um roubo, isso é um crime, isso é um ato ilícito. Então eu vou ter que marcar o meu texto dessa maneira. Agora, quando nós estamos conversando no dia a dia, eu não percebo isso muitas vezes. Eu nem me dou conta, muitas vezes, ou em grande parte das vezes em que eu estou falando, de que o que eu falo não é meu, não me pertence. Daí, o Bakhtin pensa nessas formas não aspeadas da fala. Então, quando eu falo, eu estou repetindo a voz alheia, a voz de outra pessoa, e essa voz que me antecede, vamos pensar lá no Foucault, por exemplo, ela me antecede, ela atravessa o que eu falo, e muitas vezes eu não sei nem de onde ela vem. Então, em termos bakhtinianos, eu tenho a forma aspeada da fala, e eu tenho a forma não aspeada da fala quando eu nem me dou conta de que aquilo que eu falo não é meu, não me pertence, é a repetição do já dito, a repetição daquilo que já ocorreu. Quer ver exemplos interessantes dessa repetição? Quando você conversa com uma criança e a criança fala alguma coisa que você diz assim, nossa, mas isso não é da idade dela, ela está repetindo a voz de um adulto. E às vezes a gente vê uma criança, né, principalmente parente, a gente fala, ai que belezinha, né? Ai que bonitinho, ai que lindo, ai, nossa, que criança esperta, né? Ela fala umas coisas assim além da idade dela, mas ela nem sabe exatamente o que aquilo significa, o que pode significar, ou que pode vir a significar, que são coisas diferentes. Mas ela repete. Da mesma maneira, que eu queria, esse é um ponto importante da aula de hoje, da mesma maneira, nós fazemos isso o tempo todo, gente. E nós fazemos isso o tempo todo, na maior parte das vezes, sem nos darmos conta de que nós o fazemos. Então nós repetimos valores, nós repetimos visões de mundo, às vezes bem estropiadas, nós repetimos situações de fala que fazem parte da nossa sociedade e nós fazemos essa repetição, nós repetimos, nós verbalizamos isso, às vezes em situações até constrangedoras, sem darmos conta de que aquilo é uma repetição muito ruim. E sabe quando isso acontece? Eu vou dar alguns exemplos. Acontece quando o que eu falo é preconceituoso. O preconceito não fui eu que inventei, não caiu na minha cabeça também como um piano. Isso ocorre, por exemplo, nas piadas, principalmente nas piadas de mau gosto. Isso ocorre, por exemplo, quando eu me refiro a alguém que não está no meu diálogo
ou pior, que está no meu diálogo, eu me refiro ao tamanho do seu corpo, eu me refiro às características do seu corpo, mas de uma forma depreciativa. Isso é tão fácil de fazer e é tão feio. Quando eu me refiro ao trabalho da pessoa, aos seus defeitos, é quando eu me refiro à sua cor de pele, à sua sexualidade. Nesses casos, e você pode reparar que esses casos são muito comuns, é bem ali que ocorre uma ocorre o discurso na forma não aspeada, quando eu repito aquilo que não é meu, mas eu aprendi daquele jeito. E há como sair disso? Sim, né? Basta pensar um pouquinho naquilo que você vai falar, basta pensar um pouquinho se o que você vai falar é ético, se é seu, se você crê nisso. Então, a palavra dialogismo para o Bakhtin é tão mal vista, tão mal entendida e tão mal lida por aí, você vai encontrar isso em outros lugares também, ela se refere a uma série de situações. Então, valeria ler os textos dele sobre isso, para que você tirasse conclusões próprias do raciocínio bakhtiniano. Porque nem eu, nem o Faraco, nem a Beth Bright, nem o Paulo Bezerra, eu não estou me colocando no mesmo nível deles, ok? Mas nenhum de nós é dono do pensamento bakhtiniano. O pensamento bakhtiniano, assim como o pensamento kantiano, heideggeriano, proustiano, freudiano, estão aí para você pensar nisso. Uma outra situação, então a primeira situação que eu gostaria que vocês soubessem, para quem nunca leu Bakhtin, que existe na teoria bakhtiniana, é a questão do diálogo. E para entender, ter um entendimento do que é o diálogo, que não é essa conversa do dia a dia das pessoas, o Bakhtin vai pensar numa situação concreta de fala, em que aparece o enunciado, em que aparece o enunciado da fala. Outra situação que a gente precisa saber, que eu vou chamar de segunda situação, falei de uma primeira, que é o diálogo, vou falar de uma segunda, é o seguinte: para ter um entendimento disso, para ter um melhor entendimento disso, e para poder ele mesmo verbalizar esse seu pensamento, o Bakhtin vai estudar o quê? A língua. Vai estudar os fenômenos da língua, como ela ocorre. E nós já vimos aqui, você também já deve ter lido em outros lugares, que a língua pode ter uma realidade oral da fala, né? E ela pode ter uma realidade escrita da fala, ela pode misturar essas duas coisas. E ela pode misturar, por exemplo, a oralidade, a fala, com outras modalidades de imagens, por exemplo, as ilustrações, os desenhos, as charges, etc. Então, a linguagem ela é muito rica. E ela tem uma série de possibilidades de ser transmitida. Mas olha, sempre dentro de um contexto histórico, cultural, etc. Tá? Filosófico, ético, moral. Porque senão ela não existe. Tá? A língua só existe em uma situação concreta de fala. Senão ela é algo congelado num dicionário, numa gramática, e aquilo ali não é a língua. Pode ser uma parte dela, uma visão da língua, uma abordagem dela, mas não é a língua não. Então nós temos o seguinte: o Bakhtin percebe que há diferenças, né, do uso da linguagem. Primeiro ele observa que há uma diferença básica entre aquela linguagem do cotidiano e aquela linguagem mais complexa, mais elaborada, mais trabalhada. Não estou falando que é melhor que a primeira, ok? Mas que é diferente da primeira. Então vamos pensar numa situação. Você me encontra no ponto de ônibus. E eu pergunto para você: você sabe se aqui passa o Marechal Hermes? Você fala: passa sim. Passa sim o quê? Passa o Marechal Hermes. Então eu faço uma pergunta para você. Você, numa situação responsiva, responde: sim, aqui passa o Marechal Hermes. Eu digo: você sabe que horas? E você fala: não, não sei. Não sabe o quê? Não sei a que horas o ônibus passa. A língua ela é feita também desses vazios, né? Porque eu não preciso repetir as palavras e tudo que eu. A pessoa não precisa responder para mim com tudo que eu já falei, porque senão não seria uma língua feita de elipses, né? Seria uma língua infinita, a gente não conseguiria conversar nunca.
Essas falas do cotidiano, vamos chamar de uma linguagem de um nível um, que é uma linguagem do cotidiano, como eu já disse. Uma linguagem que ela não precisa de uma elaboração muito sistemática, muito complexa, muito erudita, muito culta, muito formal, para ela se dar. As pessoas se entendem muito bem no dia a dia. Inclusive, olha, eu não falei em nenhum momento aqui em erro, como a gramática vai dizer, que a gente erra, que a gente fala feio, que a gente fala errado, que a gente comete solecismos quando a gente fala, que a gente erra a conjugação dos verbos, a gente erra as regências, etc. Essa noção de erro ela vai ser importante em outros territórios, mas não exatamente naquela fala do dia a dia. Daí você pode perguntar para mim, mas professor, se eu estiver falando com o senhor, ou se eu estiver falando com o juiz, olha, comigo você pode falar do jeito que você quiser. Mas fato, né? Em algumas situações você não estará usando aquela linguagem do cotidiano. Mas aí que vem a questão. As linguagens, elas também não estão no mesmo plano. Elas não estão numa mesma situação de fala. Elas não são iguais, elas são diferentes. E nós temos as linguagens do nível 2, quer aquelas situações formais de fala, por exemplo, numa defesa jurídica, numa situação formal da fala, em que o operador do direito ele precisa sim utilizar uma linguagem formal, uma linguagem inclusive que terá os jargões do direito. Eu já falei tantas vezes para vocês que o direito é uma linguagem assim. Sem os jargões do direito, o direito não seria uma linguagem jurídica, forense, ele seria uma outra coisa qualquer. E o Bakhtin ele vai perceber e ele vai dizer o seguinte: nós temos diversas outras formas da fala, tanto a oral quanto a escrita. E talvez isso seja mais comum na escrita, porque a escrita é uma forma congelada da fala. Ela é uma ideia da própria língua. E ela é um gênero diferente daquele gênero que nós usamos no dia a dia. E ele observa que nós temos linguagens muito requintadas e muito elaboradas. E ele vai dar alguns exemplos. Então nós temos a linguagem literária. Por mais que a literatura permita uma literatura oral também, ou permita uma literatura marginal, que é aquela feita no bar, ou que ela é feita por uma comunidade que não é muito bem aceita lá no centro, ou a comunidade aqui que não é muito aceita lá no centro, é do seu lado, nós vamos ter uma literatura extremamente requintada que já tem uma tradição muito mais do que milenar. Então, essa literatura que tem uma tradição milenar e que ela é requintada, que ela trabalha elementos, algumas línguas, por exemplo, permitem que a poesia, vamos dar um exemplo, lide com a rima. Algumas línguas permitem que a língua ela tem sílabas longas e sílabas curtas. O português não é assim, ok? Mas o grego antigo era. Então, a poesia feita naquela língua, ela vai trabalhar com sílabas longas e sílabas curtas, dentro de uma formalidade muito criteriosa. A língua portuguesa, ela não trabalha sílabas longas e sílabas curtas, mas ela trabalha sílabas mais fortes e sílabas mais fracas. Então, se você tem um soneto tradicional, um soneto camoniano, um soneto feito pelo Fernando Pessoa ou pelo Vinícius de Moraes, você vai encontrar um uso muito requintado da língua. Repare, não estou falando que é melhor que aquele do cotidiano, é um outro uso da língua, que é um gênero específico, que é o literário. E há autores que elevaram o uso da língua a um lugar assim nunca antes visto. Então, se na antiguidade você tem Homero, no fim da Idade Média você tem Dante. Já no alvorecer do mundo moderno, você tem Torquato Tasso, você tem Milton, você tem Camões, e agora no mundo moderno você tem Virginia Woolf, Margaret Senna, ou James Joyce, que tem uma visão da língua que é assim: a língua literária é aquela que traz, não vou falar o melhor da língua, mas um trabalho muito requintado da língua. É o único gênero da língua, é o único gênero utilizado na língua que tem esse trabalho, esse requinte? Não, não é. Você tem a linguagem, justamente a linguagem forense, a linguagem jurídica, você tem a linguagem médica, que lida também com vocábulos e com expressões muito raras, algumas vêm do latim, outras vêm do grego.
Nós temos o requinte da boa escrita, porque nem toda escrita acadêmica é boa, a gente tem a boa escrita acadêmica, que traz textos fantásticos, que traz textos incríveis dentro da realidade da língua, trabalhando o que a língua tem de, não de melhor, mas de requinte, de clareza, de conhecimento, de referências, etc. Então, nós temos, dentro dos atos concretos da língua, essas diferenças. Aquilo que nós trabalhamos no dia a dia, a linguagem de um nível 1, e aquelas linguagens de um nível 2, não estou dizendo que é melhor ou pior, que são escritas em outros gêneros. E daí vem a palavra gênero, e daí a importância da gente lidar com os gêneros da escrita, gêneros da fala. Os gêneros, cada um deles, tem características muito particulares, que não são fechadas. Vou dar o exemplo. Se você pega um texto da lei, se você pega um texto da Carta Magna que nós temos, se você pega um texto da lei e você pega um texto lá na outra ponta, um boletim de ocorrência, esses textos, esses dois textos, fazem parte de um mesmo universo de fala, de uma mesma realidade da língua, mas eles também não são iguais. Então, quando nós falamos de gênero de escrita, gêneros da fala, seria bem interessante que a gente pensasse que a gente pode agrupar gêneros, subgêneros, tipos de escrita. Nós podemos agrupar determinados textos e dar um nome a eles mesmos. Não tenha medo disso. Eu vou falar então, essa disciplina chama-se discurso jurídico. Eu vou falar do discurso jurídico, mas eles têm diferenças entre si. Até porque a língua é tão rica, gente, a língua é tão maravilhosa que cada um escreve de um jeito. Não há duas pessoas no planeta que escrevam a mesma coisa de uma forma igual. E mesmo que um copie o outro, a gente vai lembrar de um conto famoso lá do Borges, em que o Pierre Menard ele tenta copiar um autor já clássico. Então, é um paradoxo que ele faz, porque a escrita não é dele, a escrita é de outra pessoa, mas ao mesmo tempo, quando eu desloco uma escrita de um lugar e coloco no outro, ela não será mais a mesma. E esse assunto, esse paradoxo, que aparece em alguns elementos até pouco estudados da obra do Foucault, que aparece em outros autores, Derrida ou Wittgenstein, que aparecem também no Bakhtin, hoje eu vou deixar de lado, porque senão a gente vai criar uma confusão muito grande aqui. Só para esclarecer também um outro dado, eu anotei aqui, tinha esquecido de falar, quando nós falamos, agora há pouco eu falei para vocês de texto aspeado, texto não aspeado, etc. Eu esqueci de falar de um ponto. É muito comum, é muito prático também, você deve ter visto isso lá no seu colégio, o seu professor falar de intertextualidade. E a intertextualidade é muito fácil de você perceber no texto. Às vezes você bate o olho no texto e você vê, nossa, há um intertexto aqui. E como é que você sabe que existe um intertexto ali? Porque ali existe um elemento que veio de um outro lugar. E daí você fala, esses textos estão em diálogo, né? Não é mentira. Mas a grande questão para o Bakhtin, talvez, não seja estudar, ou pesquisar, ou verificar a intertextualidade. Ela, às vezes, é muito fácil de ser percebida, ou em grande parte das vezes. A grande questão para o Bakhtin é você pesquisar e verificar a interdiscursividade. Aí a coisa fica um pouquinho mais complexa, fica um pouquinho mais difícil. E ela vai aparecer no texto jurídico, como eu já citei várias vezes, quando as leis se referem à situação da mulher. A lei, quando se refere à situação da mulher, até pouco tempo, quando colocava a mulher numa situação subalterna do homem, quando colocava a mulher numa situação de objeto de um universo falocêntrico, heteronormativo e branco e europeu e etc., não se falava diretamente que a mulher era inferior e também não se citava diretamente de onde veio isso. Para um entendimento um pouco melhor dessa questão da mulher em particular, eu convido vocês a assistirem às minhas aulas sobre a representação da mulher. Eu tenho duas aulas
sendo que na parte um eu falo da representação da mulher ao longo da história como a mãe, a mulher pura, que amamenta, e por isso ela vai aparecer como deusas da bondade, da compaixão e também da comida, da bebida, mas não como Baco, tá? Aquela que dá de comer e amamenta os seus filhos. E na parte 2 eu falo da representação da mulher como a maligna, como a prostituta ou como aquela que traz a morte. Então eu dou exemplos lá basilares, né, da representação da mulher. No primeiro caso, na parte 1, eu dou o exemplo da deusa Ísis, que foi cultuada depois em Roma e depois talvez tenha se confundido ou misturado com a visão que se tem de Maria no cristianismo. E correndo em paralelo e misturando com essa imagem, na parte 2 eu falo da representação de Judite, Salomé e Eva. Então convido vocês a assistirem essas aulas para ter uma visão do que eu penso sobre essa representação da mulher e como esses discursos sobre a mulher atravessam o discurso que nós usamos no dia a dia e às vezes nós nem percebemos que nós falamos isso. Que é coisa mais comum do que você olhar uma mulher estacionando o carro e dizer só podia ser mulher, quando ela tem dificuldades de estacionar, mais ou menos por aí. Então isso seria o interdiscurso. Não são esses os únicos itens discutidos pelo Bakhtin. Há toda uma discussão, ainda não muito desenvolvida aqui no Brasil, mas sobre a ideia que ele tem do ato. E aí eu posso indicar algumas obras aqui para vocês sobre isso. Uma outra questão que aparece no Bakhtin e que tinha aparecido no Foucault de uma outra maneira, mas que aqui para o Bakhtin também é importante, é a noção que ele tem de autor e criador. O Bakhtin separa, né, obviamente, aquele sujeito que é o sujeito historicamente definido. Então, por exemplo, eu falo de Dostoiévski. Dostoiévski foi um homem que viveu na Rússia, que teve problemas financeiros. Os biógrafos do Dostoiévski dizem que ele era viciado em jogos, ele teve muitos problemas com dinheiro, ele teve problemas com prisão, ele teve problemas com sua mulher, a vida dele foi uma vida difícil. E foi um grande gênio literário. Esse foi o homem Dostoiévski. E em grande parte da teoria literária, nós temos uma confusão entre o homem e a mulher que escreve uma obra e a obra. Em grande parte da teoria literária, há uma confusão tão infeliz sobre essas duas pessoas, que são a mesma, na verdade, mas que geram loucuras. Assim, o sujeito ele analisa a obra da Clarice Lispector através de elementos da biografia da Clarice Lispector. Isso não vai dar certo. Eu até ousaria dizer que pode dar certo, pode, né? Mas sempre que alguém lê um livro meu de ficção, lê um conto meu e tenta me encontrar ali, ou tenta encontrar-se a si mesmo, ou quando os meus familiares leem um livro meu e veem ali, aqui está o papai, né? Aqui está a mamãe, eu falo, não, gente, não. Esse não é o papai, esse não é a mamãe, porque ali é um texto ficcional. Nós criamos uma personagem. Se lá no meu subconsciente, no meu inconsciente, etc., haja uma relação entre aquela personagem e o meu pai, não foi propositada. Tá? E eu nunca escrevi um livro de ficção sobre o meu pai. Eu até poderia fazer. Embora eu já tenha escrito várias vezes sobre o meu pai, figura, pessoa, meu pai, que se chamava Benedito, que viveu, que foi um homem, que nasceu em 1928, em Águas de Santa Bárbara, estado de São Paulo. Eu já escrevi sobre esse homem, mas nunca ficcionalizei meu pai. Então nós vamos ter uma situação para o Bakhtin que é muito importante, que assim, é interessante separar o autor da obra. O autor e o grande autor é aquele que cria uma ficção. É aquele que escreve um livro e na obra desse sujeito haverá personagens. Essas personagens são criadas por ele. Então vale a pena fazer essa divisão. Agora, se eu leio um texto seu, se você lê um texto meu e vai encontrar ali características minhas e características suas, que bom, né? Inclusive isso facilita a minha vida quando eu faço algum laudo de
é algum laudo forense. Fica mais fácil para mim encontrar marcas ali do que uma pessoa escreveu. Eu não vou esticar muito essa situação, porque eu queria chegar num outro aspecto. O Bakhtin, ao estudar essas questões em autor, autoria, o autor como sujeito histórico, é aquele que reúne uma série de dados estéticos, filosóficos, éticos, culturais, históricos, para fazer as personagens. O Bakhtin ele acaba elegendo um autor em particular que ele amava muito, não foi o único. O Bakhtin também tinha uma paixão por Goethe e acabou, não se sabe se ele realmente escreveu uma obra sobre Goethe, mas o Bakhtin tem uma obra muito importante e muito bacana e muito mal lida ou muito pouco lida, que é sobre a poética de Dostoiévski. Então, nesse livro em particular, o Bakhtin ele fala o nome da obra é Problemas da Poética de Dostoiévski. Então, ele analisa a obra de Dostoiévski. Eu nem aconselho esse livro para vocês, eu creio que esse livro seja mais para os estudantes de literatura, ou mais. Bom, né, se você quiser ler, você vai encontrar aqui situações da, da Catedral Teórica do Bakhtin muito importantes, muito interessantes. Mas nesse livro em particular, o Bakhtin vai falar de uma situação muito cara a ele, que é muito mal entendida por uma série de leitores do Bakhtin, que é a questão da polifonia, ou da polifonia. Então, muitos críticos entendem polifonia como um conjunto de vozes e confundem esse conjunto de vozes que o Bakhtin chama de polifonia com outras palavras que aparecem na teoria bakhtiniana, que é heteroglossia, entre outras, quando ele fala do fenômeno da língua humana, da língua que nós usamos, tanto na oralidade quanto na escrita. O Bakhtin, ao analisar a obra do Dostoiévski, ele chega à conclusão que o Dostoiévski foi um autor que conseguiu, quase como nenhum outro, ou como nenhum outro antes dele, fazer com que dentro de uma obra, dentro de um livro, então vamos citar Crime e Castigo, os irmãos Karamazov principalmente. Então ele conseguiu, dentro de uma obra como essas que eu citei, fazer com que cada personagem tivesse a sua própria fala dentro da realidade da língua. Então vamos separar aqui uma seguinte situação. Então muitos alunos meus, eu já dei aula sobre isso, no mestrado, por exemplo, muitos alunos meus ficam bravos quando eu falo disso, né? Porque eles são apaixonados por Thomas Mann, ou são apaixonados por Agatha Christie, não sei, ou são apaixonados pelo Machado de Assis. Eles vão dizer, mas professor, que absurdo, isso quer dizer que Dostoiévski foi melhor que o Thomas Mann ou que o Machado de Assis? Não, a gente não tem esse juízo de valor na teoria literária. A teoria literária ela não foi feita para analisar se Machado de Assis é melhor ou pior que Dostoiévski. Isso é um caso de paixão pessoal. Eu sou apaixonado pelos dois, então, né? E adoro Thomas Mann, e adoro a Virginia Woolf, para mim, assim, de uma genialidade tão grande dessa mulher, que o livro ele fica literalmente na minha cabeceira, eu sempre dou uma lida em Mrs. Dalloway, porque eu amo aquele livro. Então, isso é um caso de paixão, não tem nada a ver com a teoria, e nós não damos juízo de valor. E os alunos perguntam assim, ué, mas os livros do Machado, cada personagem não tem a sua própria fala? Nos livros do Thomas Mann, por exemplo, A Montanha Mágica, né, em que há uma discussão muito grande entre dois personagens, né, famosos, o Nefta e o Settembrini, se eles não são donos do seu próprio discurso, são, gente, são sim. Mas o Bakhtin pensa da seguinte maneira, que no caso do Dostoiévski, os romances dele, eles não são monológicos, não é ali não ocorre o fato de um autor fazer com que todos os personagens que são uma criação dele tivessem um discurso que viessem dele mesmo. O Dostoiévski teria tido essa proeza de fazer com que cada personagem fosse dono do seu próprio discurso e fosse dono da sua própria realidade dentro dessa grandeza toda da língua. Essa situação é uma situação, como eu já falei, ainda pouco entendida por gente muito lida, né, na teoria literária. Quem quiser saber um pouquinho mais dessa questão, vale a pena ler
Problemas da Poética de Dostoiévski, que é um dos livros inteiros fechados do Bakhtin. Outra situação que aparece como uma crítica do Bakhtin, que é muito interessante, que aparece assim, a grandeza da discussão cultural bakhtiniana, é a cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Nessa capa aqui ainda de uma edição dos anos 90, vocês devem encontrar inclusive uma tradução mais recente dela. E eu tenho também questões de estética e literatura, que está sendo dividida agora em novas traduções, principalmente com o trabalho do Paulo Bezerra, que eu tenho os gêneros do discurso separado. Mas no caso do riso, o Bakhtin ele vai estudar o fenômeno do riso. E eu vou explicar por quê. Para o Bakhtin, a ironia ela continua sendo um fator muito importante e ela tem um peso muito grande nos usos linguísticos. Então, numa das obras famosas dele, ele vai dizer que a ironia aparece com tudo numa determinada literatura, mas ele faz uma análise dessa ironia e desse riso desde a antiguidade. Então, no livro, ele divide algumas escolas, algumas maneiras de pensar a literatura como cronotopos. Então, ele fala do romance grego primeiro, depois ele fala de alguns romances latinos que chegaram até a gente, principalmente Petrônio e Apuleio, e ele se debruça mais sobre a obra de Rabelais, e ele faz uma análise extremamente erudita da obra do Rabelais. Eu só vou ler um trechinho aqui dele quando o Bakhtin fala do riso. O verdadeiro riso, ambivalente universal, não recusa o sério. Ele purifica-o e completa-o. Purifica-o do dogmatismo, do caráter unilateral, da esclerose, do fanatismo e do espírito categórico, dos elementos de medo ou intimidação, do didatismo, da ingenuidade e das ilusões, de uma nefasta fixação sobre um plano único, de esgotamento estúpido. O riso impede que o sério se fixe e se isole da integridade inacabada da existência cotidiana. Então, é interessante pensar no riso, porque você tem vários tipos de riso, né? Você tem a pantomima, você tem aquele tipo de humor bem banal, da Praça é Nossa, dos Trapalhões, ou você tem aquele riso mais estranho para a nossa identidade cultural, que é aquele humor inglês ou humor francês, principalmente do novo cinema francês, do novo cinema inglês. Você tem esse riso medieval, que muitas vezes é escatológico. Na minha família, por exemplo, que parte dela é portuguesa, havia uma ideia de ironia incômoda, inclusive às vezes agressiva, que é também uma característica cultural da família da minha mãe, que inclusive meu pai também achava estranho, porque ele não viveu essa realidade. Então, assim, há vários tipos de ironia e há vários tipos de riso. Mas o riso ele tem uma função muito interessante, que é desnudar a verdade, né? Trazer a verdade, ou uma possibilidade da verdade à tona, para que eu possa ter um entendimento das coisas. E esse riso vai aparecer no teatro grego antigo, vai aparecer na literatura medieval, aparecerá na literatura moderna, aparecerá hoje. E ele encontra-se em autores tão distintos ou tão importantes para a história da literatura como os que eu citei, o Dostoiévski, em que você vê, mesmo nos Irmãos Karamazov, situações de uma ironia, de um riso, que é quase uma pantomima. E você vai encontrar isso também, uma ironia muito fina e às vezes muito ácida, mas muito importante para o entendimento do século XIX no Brasil, que é o caso da obra, não de toda ela, mas parte da obra do Machado de Assis. Então aqui eu trouxe hoje alguns elementos da discussão bakhtiniana da língua. Então, só fazendo aqui uma recordação, a ideia fundamental de que a língua é sempre a relação que nós temos com o outro, esse outro que nos habita, esse outro que muitas vezes nós não aceitamos,
e que muitas vezes não aparece estampado naquilo que nós falamos, mas ele aparece nas ausências do que nós falamos. E nós tememos esse outro, nós temos dificuldade de lidar com esse outro, porque lidar com o outro é difícil mesmo. E ao longo do século XX, principalmente, nós tivemos diversos filósofos que pensaram na presença desse outro, Levinas, por exemplo. Então, nós vamos ter vários pensadores de diversas áreas da sociologia, da filosofia, eu diria até da antropologia, que lidam com essa presença do outro na nossa vida, a maneira como nós olhamos o outro para falar dele. Nós temos aqui a situação da fala, que ela sempre está dentro de uma realidade. O enunciado, o que eu falo, o que eu escrevo para o Bakhtin, é um enunciado concreto. E o que é concreto? Ele está dentro de uma realidade histórica, cultural, etc. Nós não falamos uma língua, nós falamos várias línguas dentro de uma. Nós temos na nossa cabeça, nós temos na nossa consciência a possibilidade de lidar com diferentes gêneros da escrita e da fala ao longo do dia. Às vezes, no mesmo dia, nós usamos diversos gêneros. Eu estou aqui numa tentativa terrível de falar de uma forma clara, de falar de uma forma mais teórica, mas ao mesmo tempo traduzindo essa teoria para vocês, para que a gente possa ter um certo entendimento. E daqui a pouquinho eu vou falar com meu companheiro, vou falar com a minha gata, porque eu converso com ela, e eu vou usar uma outra fala. Nós temos a ideia no Bakhtin de um autor, que ele não chama de função autor, isso vai aparecer lá no Foucault. Mas nós temos um autor que ele é uma pessoa, e que o que ele escreve, principalmente o autor de ficção, o autor de ficção é aquele que dá forma esteticamente a uma criação. Nós temos a história do riso e da ironia. Nós temos uma variedade de situações aí interessantes, mas disso tudo eu queria trazer para vocês, o mais importante talvez aqui para a gente, seria o modo como Bakhtin pensa esse outro e a relação que nós temos com esse outro e como esse outro nos incomoda. Então a pergunta que eu sempre faço para os meus alunos é assim: por que será que uma travesti incomoda tanto as pessoas? Será que é pelo fato de as pessoas saberem que ela nasceu homem, nasceu com órgãos genitais masculinos e ela tem uma identidade diferente da minha, ela se veste diferente de mim? Qual é exatamente o dano que essa pessoa, que essa mulher trans, ela pode causar na minha vida, na sociedade em que eu vivo? Se eu vejo um indígena vendendo cestas lá na Rua 15, por que será que eu tenho tanto medo mesmo dessa pessoa? Ele vai me atacar? Ele vai mudar a minha realidade? Por que será que às vezes eu tenho tanto desprezo e nojo pelo morador de rua, pelo sujeito que mora na periferia? Por que será que às vezes eu tenho um cuidado tão grande na hora de falar com determinadas pessoas? Eu tenho uma deferência tão grande na hora de falar com um professor de uma certa área do direito e o outro não. Comigo acontece uma coisa tão esquisita. Eu percebo que ex-alunos meus do outro curso de direito, da outra faculdade, quando eles falam com professores do direito, eles chamam o professor de doutor, mesmo ele não sendo, eles chamam o professor de doutor, e na escrita ele tem uma deferência muito grande com esse professor. E comigo não, porque afinal eu não sou advogado, embora tenha doutorado, eu sou doutor, mas né, não gosto de ser chamado assim, mas eu sou aquela pessoa que ensina português e isso dá a ideia de como as pessoas se veem. Eu não quero deferência não, tá? Eu odeio isso inclusive. Mas o modo como as pessoas se veem e veem as outras é muito interessante, da maneira como nós existimos. Nós temos a nossa existência e nós lidamos com o outro. Por que será que a mulher, numa situação de chefia, a mulher numa situação de ser CEO de uma empresa, ou a mulher de ser uma mulher
que é a cabeça de um escritório de advocacia, por que será que essa mulher causa tanto medo? Por que será que essa mulher causa tanto problema? Né? Por que às vezes ela é tão ridicularizada? Por que será que nós rimos tanto, as pessoas riem tanto das outras pessoas que não são padrão? Se a pessoa é obesa, se a pessoa é magra demais, se a pessoa é efeminada, se a pessoa não segue determinados padrões de vestimenta, se a mulher não se maquia, ou se um homem que se maquia. Por que será que isso provoca tanto problema? É a nossa relação com o outro. Então, eu vou deixar aqui para vocês hoje esse raciocínio, essas perguntas, que cada um de vocês vai responder à sua maneira, e eu vou sugerir a obra do Bakhtin como uma obra que pode trazer muitas respostas para a gente. Um dos pensamentos mais interessantes que eu li há muitos anos do Bakhtin, eu não saberia exatamente precisar a fonte, eu li o seguinte, que para ele, para a gente entender o outro que está perto da gente, o meu irmão, a minha mulher, a minha mãe, enfim, esse outro que está perto, às vezes mora comigo, divide o mesmo quarto, o mesmo banheiro, a mesma cozinha. Seria interessante que eu tentasse mergulhar profundamente na sua fala, que eu tentasse mergulhar profundamente no seu discurso. Talvez eu tivesse um entendimento melhor dele, dela, e talvez eu tivesse uma convivência melhor também. Porque a melhor convivência entre as pessoas é a convivência pacífica. Sem essa pacificação, fica difícil conviver com qualquer um, em qualquer lugar. Seja o problema étnico, seja o problema da cor da pele, seja o problema religioso, seja o problema do gênero, seja o problema da orientação sexual, seja o problema da classe social, seja enfim o problema que for, seria melhor se eu tivesse uma vida mais agradável, mais gostosa, tá bem? Eu vou finalizar aqui, porque, enfim, em uma aula só não seria possível falar da teoria bakhtiniana, mas eu vou deixar como um exemplo para a gente seguir. Ainda essa semana eu vou gravar um outro vídeo para vocês explicando um pouquinho a situação do curso, falando um pouquinho da pandemia, do que deu certo, o que deu errado nessa disciplina, nessa unidade. E daí eu vou também mandar, nesse vídeo eu vou falar para vocês do nosso sistema de notas e o que nós vamos fazer na semana de provas, que vai ser a semana que vem. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando e que a gente possa se ver logo fisicamente, para a gente ter uma relação com o outro mais próxima, mais afetiva, mais bonita também, tá bem? Então é isso aí. Há outros pontos do Bakhtin que eu não tratei, tá? É bastante coisa. A obra dele é bastante grande. Então fica para uma próxima oportunidade. Forte abraço.